Olá pessoal, eu sou Ivani Sanches, aqui do canal Gato na Panela. Eu sou escritora, eu sou professora, trabalhei muitos anos na educação, na verdade foram 50 anos. Sou professora de matemática, sou formada em artes plásticas, sou pedagoga, mas acima de tudo eu sou uma estudiosa das questões espirituais. Durante toda a minha vida foi muito comum que as pessoas me perguntassem a respeito do espiritismo. E eu fui recolhendo essas dúvidas, essas perguntas, e vou tentar fazer uma síntese e responder aqui no canal, porque normalmente a gente está num grupo pequeno. Eu vou fazer esse vídeo, essa gravação vai ficar no canal para quem tiver curiosidade, quem tiver vontade de saber um pouco mais a respeito da espiritualidade e como eu entrei nesse ramo, vamos dizer assim. Oi? Desculpe, gente. Aqui tem gatos, né? Acontece isso. Então, assim, eu não pretendo ser a dona da verdade porque ninguém o é. Durante toda a minha vida eu fui estudando e fui colhendo informações, fui colhendo conhecimento, não só aqueles próximos, mas do mundo. Eu gosto muito da corrente filosófica oriental, gosto bastante enfim, eu não quero dar nomes, mas sempre li muito e sempre procurei entender o fundamento de cada um. E cheguei à conclusão que quando você faz alguma coisa pelo bem de uma pessoa, você está orando. É aquilo que muitas religiões dizem, né? A melhor oração é a ação. Quando as suas ações não ferem, não machucam, levam conforto às pessoas, você está orando. Eu acredito que esta é a melhor forma de você se comportar ante os seus semelhantes, ante o seu Deus, seja ele como for que você entende. Uma das maiores perguntas que me fazem diz: como é que você se tornou espírita? Bem, a resposta é que você não se torna espírita do dia para a noite ou da noite para o dia. Você vai recebendo sinais, você vai encontrando pelo caminho, né, da sua vida algumas questões que te levam a refletir. Essas questões são gradativas, você não aguentaria, né, saber muita coisa ao mesmo tempo, porque você não tem a maturidade espiritual para entender. Então, uma das primeiras coisas que me aconteceu, a minha mãe diz que eu deveria ter uns 3 anos na época, foi quando meu pai estava construindo uma casinha no sítiozinho que a gente morava lá na Água da Espanholada. Um abraço para as primas aí da Água da Espanholada, para os primos, saudades, viu? Então a minha mãe disse que meu pai construiu aquela casa, eu deveria ter uns 3 anos, portanto é a minha lembrança mais antiga. Vocês sabem que quando você faz alguma coisa no interior ou num terreno que não é na cidade, a primeira coisa que se abre é o buraco do poço. E foi o que meu pai e meus tios fizeram. E como criança, né, muito curiosa, eu me lembro de ter chegado na beira daquele buraco e olhado lá para dentro. E quando eu olhei, eu vi uma pessoa. Era uma pessoa tão bonita,
tão diferente de todas as que eu estava acostumada, que eu só fiquei olhando. E essa pessoa olhava para mim e sorria. Até hoje eu me lembro que tinha os dentes muito brancos, era uma pessoa que tinha o cabelo todo encaracoladinho, clarinho, e saía raios de luz da cabeça dessa pessoa. Não me disse nada, eu também não falei nada e me afastei. Eu levei muitos anos para contar isso para minha mãe, porque na minha cabeça era realmente alguém que estava lá e eu vi, enfim. Só que não era ninguém que eu conhecia, nem as roupas que usava eram roupas conhecidas na época. Hoje eu sei, né, que foi uma entidade que se apresentou para me poupar, né, de cair naquele buraco. Então, quando eu a vi, essa entidade impediu uma tragédia comigo. Então, é um dos meus protetores a quem eu agradeço muito a intercessão. Que eu era bem pequenininha, não tinha noção do que eu estava fazendo. De lá para cá, eu sempre tive muita intuição, muita questão assim. Vou na casa da minha amiga e uma voz lá na minha memória dizia assim: não vá porque ela não está. Aí eu ia. Chegava lá e realmente ela não estava. Ou, por exemplo, estava brincando com os amigos ou com meus primos no quintal e eu pensava assim, a minha mãe quer falar comigo. Eu entrava e ela dizia, bem que você chegou porque preciso disso, aquilo, etc. Essas coisas aconteciam muito, mas eu não tinha noção. Porque acontecia para mim era muito normal, né? Acontecer isso. E o tempo foi passando, eu fui crescendo. Na escola, nós tínhamos um grupo de amigas que trocávamos livros. Naquela época, a gente não tinha celular, não tinha internet, muito menos WhatsApp. Então, as meninas liam e emprestavam para outra, eu lia, emprestava para colega, nós fazíamos um círculo de passar os livros. Aliás, eu sinto uma saudade muito grande dessas amigas, muitas eu não tenho mais contato, gostaria de saber como elas estão. Em um desses livros, eu não me lembro o título desse livro, eu fiquei impressionadíssima, porque eram questões espirituais. Falava de intuição, falava da influência dos espíritos na nossa vida, como acontece a intercessão deles na nossa mente, falava dos espíritos guardiões, dos nossos protetores, anjos de guarda. Eu fiquei impressionadíssima. Eu me lembro que eu lia, a minha mãe achava que ler era perder tempo, então eu colocava o livro no meio do caderno e ficava lendo. Então eu li 2 vezes aquele livro, acho que em 2 ou 3 dias, de tanto que me impressionou. E dali para frente, o que era importante, o que era nesse sentido para mim, eu fui anotando. Então eu tinha um caderninho que eu anotava aquilo que eu lia. Eu não podia anotar no livro, porque os livros normalmente não eram meus, eram emprestados. Então eu anotava as questões que me diziam a respeito. Uma outra coisa que me impressionou muito, eu tenho um apreço muito grande pelos ciganos, tanto encarnados quanto desencarnados. Eu deveria ter uns 13 para 14 anos. E no portão da minha casa apareceu uma cigana e estava lá conversando com a minha mãe, não me lembro o quê, e eu estava um pouco distante. E essa cigana
olhou para minha mãe e falou: eu posso ler a mão daquela menina? E a minha mãe falou: se você quiser, não tem problema, e me chamou. E a cigana pegou a minha mão. Eu me lembro que a mão dela era muito macia, cheia de anéis. E ela começou a falar uma série de coisas. E ela disse: olha, você vai viajar muito pelo mundo com um trabalho importante que você vai fazer. E eu olhava para ela, nem entendia direito. Eu pensava: mas como que eu vou viajar pelo mundo? Que trabalho que eu vou fazer? Eu tinha 13 anos, eu estava estudando. A minha mãe dizia que eu deveria ser professora, então, como professora, ia ser difícil eu viajar pelo mundo. E muitas outras coisas que ela disse que eu vou evitar de falar agora. E foi uma coisa que marcou muito, porque volta e meia eu me lembrava. E anos depois, tudo que aquela cigana falou, no portão da minha casa, quando eu tinha 13 anos, se concretizou. Então, quando eu encontro, tenho a oportunidade de conversar com um guia espiritual da corrente dos ciganos, eu me lembro e tenho muita gratidão por eles. Uma outra questão, que foi um outro sinal que eu tive, foi de uma época em que eu tive um namorado, e esse namorado desencarnou, eu não sabia, e eu comecei a ter visões, a ter pesadelos, e enfim, não vou falar os detalhes, mesmo porque ele deixou família, eu não gostaria que a família soubesse. E foi o que me levou a frequentar um local onde se trabalhava com vidência, com passes espirituais, e que se estudava muito mais a fundo as questões espirituais. Eu não vou dizer o espiritismo, vou dizer as questões espirituais. E eu fiquei nessa mesa de estudos durante 30 anos. Acompanhei o restabelecimento dele no plano espiritual, entendi, né, o programa que a gente tinha juntos nessa época, ou nesta encarnação, e fui me aprofundando. Eu sempre tive muita intuição e sempre tive sonhos reveladores. Mais para frente eu vou falar, né, o que Kardec falava dos sonhos, intuição, etc. E essas coisas acontecem. A primeira faculdade que eu cursei foi a Faculdade de Belas Artes de São Paulo. Eu sou graduada em Desenho e Artes Plásticas e também Educação Artística. Só que, com esta graduação, eu fui trabalhar como professora de arte, mas eu não conseguia me entender muito como professora de arte, porque nas escolas públicas, naquela época, faltava material, faltava interesse, né, dos gestores em apoiar o trabalho com artes nas escolas. Então, eu trabalhei numa escola particular em que o dono me disse: olha, você vai dar aula de matemática para tal classe, era um quinto ano. Aí eu respondi para ele: mas eu não sou professora de matemática. E ele me deu um livro, colocou nas minhas mãos um livro imenso e falou: tá aqui, é um livro dessa grossura. Você tem até segunda-feira para aprender e ensinar. Aí eu precisava do emprego, né? A necessidade é a mola propulsora da evolução, viu, gente? Fui para casa, estudei, elaborei, planejei e fui. Então, dei aula para um quinto ano, depois dei aula para um sexto, até o dia que ele chegou na sala dos professores e falou para mim: vá buscar o seu diploma. Você é matemática nata. Você não percebeu ainda.
você já tem curso superior. Então você não precisa prestar vestibular. Vá a alguma faculdade que aceite, né, ver o seu currículo, as matérias que você já fez, você será dispensada e você termina o seu curso de matemática. E assim eu fiz. Eu fiz matemática em 2 anos, tive muita facilidade, né? Porque nem eu sabia que eu tinha essa facilidade. Mas antes de eu ir fazer a matrícula na faculdade, eu sonhei. Eu sonhei com uma reunião com pessoas que me diziam: sim, você traz esse conhecimento de vidas passadas. Você pode acessar essa facilidade. Nós vamos te apoiar aqui. Eu acordei e falei: então, tá bom, então eu vou. E aí fui para a faculdade, terminei em 2 anos e daquela época em diante eu dei aula de matemática em muitas escolas e com muito sucesso, graças a Deus. Escolas públicas, particulares, escolas técnicas, escolas regulares, enfim. Então foi... E eu estou contando isso para vocês para mostrar que quando você quer alguma coisa, quando você precisa de orientação e você está aberta, você recebe essa orientação. E eu recebi essa orientação através de um sonho. É bom dizer que na minha casa eu não tinha, né, com quem conversar sobre o assunto, porque meus pais não tinham instrução, então eu precisava de um apoio diferente. E sempre tive com os amigos espirituais. E aí fui trabalhando até o momento em que a arte me chamou. Eu sempre gostei de arte, de pintura, de música, de escultura e fui trabalhar com arte. Eu fui presidente do Núcleo de Arte e Cultura Nova Era durante 8 anos. Muitas pessoas ainda me escrevem e me lembram do trabalho que a gente fazia naquela época. E também, por que eu fui trabalhar? Por que me chama muito a arte? Porque quando você observa a arte, quando você aprecia a arte, o seu espírito se sensibiliza, você se eleva, você se acalma. Vocês já experimentaram entrar numa exposição e ficar observando, sejam as pinturas, sejam as esculturas? É um mundo que te absorve e que te chama como um imã. Então, uma das formas de você evoluir espiritualmente é através da arte. E fiquei 8 anos trabalhando com arte. Depois desse tempo, ocorreram uma série de coisas, eu engravidei e já não dava mais para viajar fazendo exposições de arte. Eu fazia exposições de arte pelo mundo. Aí eu tinha uma criança para cuidar que não ia dar para ficar viajando, né? Eu ia para a China, ia para o Marrocos, ia para o Japão, ia para a Espanha, ia ficar difícil. Aí eu voltei para a sala de aula. Mas voltei sem nenhuma preocupação com o que eu estava deixando. Para mim era uma nova porta se abrindo, ou reabrindo, né? Porque eu estava voltando ao magistério que eu tinha deixado há algum tempo. Sempre foi muito tranquilo para mim fechar uma porta e abrir outra. Sempre entendi que eu tinha um lugar para trabalhar, para o meu sustento, para cuidar do meu filho, onde quer que fosse. E aí eu comecei a aprender, fui para uma escola particular, onde aprendi muito, onde tenho grandes amigos até hoje. Depois fui trabalhar, fiz um concurso, né? Fui trabalhar na prefeitura, trabalhei como professora, como coordenadora e terminei como diretora de escola.
só para encerrar esse pedaço aí. Em 2000, eu acredito que foi no ano 2000, eu tive um problema com o meu filho, né? Era pequeno e ele tem diabetes tipo 1. Naquela época ele tinha 8, 9 anos. E eu tinha medo de dormir, que ele passasse mal à noite e eu não visse. Essa responsabilidade de mãe que a gente tem. Então, o que eu fiz? Eu coloquei o computador no quarto dele e enquanto ele dormia, eu preparava as minhas provas, preparava as minhas aulas, mas chega uma hora que você já fez tudo, sobra tempo e eu não queria dormir, eu precisava me ocupar. Então eu ouvi assim: escreva um livro. Eu olhei do lado, olhei do outro, não tinha ninguém, falei assim: como assim? E de novo, escreva um livro. Aí eu respondi, falei: mas o que eu vou escrever? A voz disse: começa. E aí eu abri o Word, né? Isso faz 24 anos. Eu tinha um Pentium, né? De acho que 64 megabytes, achava que era, tinha memória beça. Coloquei meu nome, o ano e comecei a escrever. Assim, a primeira palavra, a primeira frase foi meio difícil, só que aí eu comecei a escrever e a coisa foi fluindo e eu fui sentindo que tinha pessoas perto de mim. Não que elas ditassem o que eu estava escrevendo, não, mas é como se elas estivessem olhando para que eu não escrevesse alguma bobagem. E algumas coisas que eu escrevi, eu sentia o cheiro dos lugares que eu estava descrevendo, eu via, né, cores que a gente não tem aqui. Eu sentia, por exemplo, tinha um cavalo nesse primeiro livro que eu li, maravilhoso, lindo. Eu nunca andei a cavalo, gente, mas aquele cavalo era como se ele realmente fizesse parte da minha vida em algum momento. Só que era um cavalo, que era um personagem que pertencia a outro personagem. E eu me lembro da corrida que eu descrevi, né? Havia um momento em que esse cavalo levava a personagem no dorso correndo na chuva. Então eu sentia como se eu tivesse cavalgando esse cavalo e como se as gotas da chuva estivessem caindo no meu rosto e como se eu e ele fôssemos muito unidos por alguma razão. É uma coisa viva, é uma coisa difícil de explicar para vocês em palavras simples, porque vocês sempre estão acostumados em livros, em romances espíritas que falam de psicografia. Eu não digo para vocês que isso é uma psicografia, é como se eu estivesse vivendo aquilo. Ninguém me contou como ia fazer, ninguém pegou a minha mão para escrever, só que eu senti que eu estava vivendo aquilo, era como se eu estivesse vivenciando. Em outro momento desse romance, eu falo das bruxas queimadas na Idade Média. Eu falo, né, disso que aconteceu por intuição dos espíritos que estavam comigo. E era como se eu estivesse pairando acima das fogueiras e vendo as mulheres se debatendo, queimadas, né, nas fogueiras, e eu sentia o cheiro da fumaça, como se estivesse entrando nas minhas narinas. E quando eu terminei de escrever, a sensação que eu tinha é que eu estava chamuscada. Mas, claro, não estava. Eu estava no quarto do meu filho
que dormia tranquilamente na cama perto do computador. Esse foi o primeiro livro que eu escrevi, A Sacerdotisa da Esperança. Meu filho diz que foi o melhor livro que eu escrevi, né? Algumas pessoas também gostaram bastante, foi pela Editora do Conhecimento e foi muito forte o que eu sentia quando estava escrevendo esse livro. Esse livro, é preciso dizer que não foi fácil. Eu mandava para as editoras e as editoras devolviam, dizendo que não estavam interessadas. É bem frustrante a carreira de um escritor. Você escreve, você passa muito tempo se dedicando, aí você coloca para uma editora olhar o seu manuscrito, aí volta dizendo, não, nós não estamos interessados. Até que em um momento eu recebi uma ligação de uma pessoa que ficou interessadíssima, disse que não tinha conseguido parar de ler e começou a me ligar. Ele lia os trechos e me ligava. E eu citava uma pessoa perto da cidade onde ele morava e ele foi no cartório para ver se essa pessoa existia. Segundo ele, existia sim. Eu nunca fui nessa cidade, não conhecia. O espírito dessa pessoa deve ter vindo, né? Me soprar assim a intuição de onde ela existia. Bom, eu estou mostrando para vocês como acontece a escrita dos meus romances de cunho espiritual. Aí perguntaram assim, mas são espíritos da Umbanda? São espíritos do Candomblé? São espíritos do Mesa Branca? São budistas? E eu respondo, são espíritos que para eles não faz diferença a linha de trabalho. São espíritos amigos, espíritos que chegam e espíritos que dão a sua colaboração. Porque eu acho importante que as pessoas entendam que nós não estamos sozinhos no universo, que a vida não começa e não termina aqui, que nós estamos de passagem, que nós estamos na Terra para cumprir um programa. E esse programa tem um começo, meio e fim. E durante esse tempo, você vai ter amigos espirituais te acompanhando. Amigos que chegam até você, eu chamo amigos, mas pode não ser amigos também, né? Chegam até você de acordo com os seus pensamentos. Se você pensa o bem, você vai atrair espíritos do bem. Se você pensa o mal, você vai atrair espíritos que vibram mal. E eles vão te dar ideias de acordo com a vibração deles. Então, todas as religiões do mundo falam de uma forma ou de outra que a sua felicidade depende do seu pensamento. Se o seu pensamento for bom, você vai atrair coisas boas. Se o seu pensamento for destrutivo, você vai atrair coisas destrutivas através de espíritos que estão rodeando você. Voltando ao livro, então, eu estava escrevendo o livro, eu estava liberta de qualquer pensamento negativo, de qualquer pensamento de revolta pela situação em que eu vivia, do meu filho com aquele problema. Ao contrário, eu só queria ficar acordada para cuidar dele. Eu acho que vocês que são mães me entendem, né? Quando um filho precisa da gente, a gente não tem fome, a gente não tem sono e a gente fica na cabeceira de um jeito ou de outro. E assim foi que eu escrevi o meu primeiro livro, A Sacerdotisa da Esperança.
é a editora do Conhecimento, né? Está por aí rodando, quem tiver interesse pode, né, ler. Eu acredito que quem gosta de ler vai gostar bastante. Eu queria ler só um pedacinho aqui. Eu começo assim, os meus agradecimentos. Agradeço em primeiro lugar a Deus pela permissão de realizar este trabalho. Aos mestres ascensionados da grande fraternidade branca que me enviaram a matéria-prima da inspiração. A todos os guias espirituais que estiveram a meu lado, incentivando, orientando, palpitando e participando na elaboração desta obra, e não obstante a árdua tarefa, preferem ficar no anonimato, ensinando-me mais uma lição importante: a humildade. Por mais que eu tenha tentado saber o nome de alguns desses espíritos que me inspiraram, eles não quiseram dar, não é importante isso para eles. Na minha apresentação de autora, eu só vou ler um trechinho pequenininho. Um dia, uma voz dentro da minha cabeça pediu: escreva um livro. E eu escrevi. Eu não vou ler o resto, porque eu vou deixar que vocês, se tiverem vontade, escrevam. Mas em paralelo a este livro, o que aconteceu? Eu falei para vocês que é muito difícil para um escritor novato ser aceito. Eu mandava os originais para as editoras e as editoras me devolviam dizendo que não tinha interesse. Gente, isso é uma frustração que não tem tamanho. Aí, uma dessas pessoas de uma editora falou: o seu livro é muito denso, tem muita coisa, muita informação, não é qualquer pessoa que consegue ler. Quem sabe se for um livro mais leve, né? Cause mais interesse. Então eu falei: tá certo, eu vou escrever um romance mais leve. E aí eu estava olhando para o computador, falei: puxa, atualmente as pessoas, para se relacionar, se conhecer, basta estar na frente do computador. Eu estou falando de 20 anos, né? E aí, o que eu fiz? Eu comecei a escrever um romance mais leve, que é Almas Gêmeas Online. Então, hoje nós temos vários programas que promovem encontro das pessoas, alguns, né, até meio estranhos, mas eu estou falando daqueles encontros interessantes de pessoas que estão realmente querendo se conhecer pelo bem e para ter um relacionamento e não pelo mal. E quando eu estava na Caixa Econômica, sentadinha ali esperando para pagar a prestação no meu apartamento, acho que a maioria de vocês também passou por isso, e o meu celular toca. Era um celular assim, daqueles primeiros, né? Não era pequenininho, mas era assim. Eu fiquei com vergonha de atender, mas aí eu atendi, falei: pois não. Aí a pessoa falou assim: é a escritora Ivani Sanches? Bom, eu falei: sim, eu sou Ivani. Falei: então, aqui é da editora Mundo Maior. O seu romance foi aprovado e nós queremos publicar. Gente, foi a maior emoção que eu tive naquela década. Coisa mais maravilhosa que tem alguém dizer para você: olha, nós gostamos do seu trabalho, vamos publicar. Isso significa que eles acreditaram nele, que era importante, enfim, é um turbilhão de sentimentos que passam na sua cabeça, no seu coração,
que não dá para entender, não dá para explicar direito. Então, Almas Gêmeas Online ainda está à venda na editora Mundo Maior. E ele foi publicado juntamente com a Sacerdotisa da Esperança. Aqui eu tenho a editora Mundo Maior, aqui a editora do Conhecimento. Foram publicados ao mesmo tempo. E eu continuei, trabalhando. Eu não parei de trabalhar. A gente não vive de vender livros no Brasil, infelizmente, né? Eu continuava dando aula e continuava escrevendo assim à noite, depois que eu tinha feito todas as minhas provas, depois que eu tinha preparado as minhas aulas, eu escrevia um pouquinho. E aí comecei a escrever Corações Rebeldes. Então, Corações Rebeldes, eu falo muito da ditadura, do período que a gente viveu, né, da ditadura militar. E falo de alguns espíritos que viveram naquela época, que tiveram a gentileza de vir e me inspirar, me trazer as suas verdades, as suas emoções, porque não existe o acaso. Tudo que acontece na vida da gente tem uma razão de ser. Então, quando a gente está escrevendo, a gente está recebendo a inspiração desses irmãos desencarnados. Eles fazem questão de dizer que não há revolta, que eles entendem o que aconteceu, que houve uma razão de ser. Então, o acaso realmente não existe. A gente encarna com um programa. Não que exista um destino implacável, aquilo vai acontecer com você de qualquer jeito, não. Você tem escolhas, você tem um programa. É a mesma coisa que eu vou programar no fim de semana, eu vou ao shopping, depois eu vou ao cinema e depois eu vou jantar. Mas aí você vai no fim de semana e você resolve que você só vai passear no shopping, ao invés de jantar, você vai comer um lanchinho, né? Aqueles lanchinhos que engordam bastante, que de vez em quando a gente gosta. Aí você deixa o cinema para lá. Você fez um programa, mas você não cumpriu ele inteiro. Neste ponto, você não errou, você não vai acontecer nada com você, porque era uma programação sem consequências. Mas quando você encarna como espírito, você traz algumas obrigações que você tem que cumprir para bem vivenciar a oportunidade que você teve de encarnar. Porque encarnar é uma oportunidade dada a poucos espíritos. Tem muitos espíritos do outro lado querendo encarnar, porque a Terra é uma escola. É uma escola onde você vem para aprender. E esse aprendizado é importante para a sua evolução espiritual. Então você traz um programa e você tem sinais durante a vida para você seguir. Ou você segue e cumpre, ou você cumpre pela metade, cumpre só um pouquinho ou não cumpre nada. Isso significa que você vai voltar um dia para o mundo espiritual, vai esperar a sua oportunidade de retornar à carne, e aí você tem novamente que cumprir aquele programa, porque é um aprendizado, porque é uma oportunidade que você tem de resgate com débitos que você tem em outra vida, ou uma oportunidade de ajudar a família onde você vai encarnar.
ou uma oportunidade de você crescer em aprendizado, crescer em aprendizado inclusive emocional, de bondade, de empatia para com os seus semelhantes. Vou fazer uma pausa para tomar uma aguinha, gente. Bom, já fui lá, já tomei a minha aguinha. Eu vou falar, vou ler para vocês a dedicatória que eu fiz no livro Corações Rebeldes. Dedico este trabalho com gratidão a todos os corações rebeldes, de estudantes, artistas e militantes que desapareceram sem deixar rastros, foram aprisionados, exilados, torturados e mortos durante os movimentos de revolta no período da ditadura militar do Brasil. E que agora, livres na casa espiritual, amorosamente me enviaram a matéria-prima para a elaboração desta obra, a inspiração. Este livro eu escrevi em... Gente, já esqueci, né? Então tem que olhar aqui. 2008, tá? A apresentação desse livro também vale a pena eu ler para vocês. Corações Rebeldes é um romance espírita de Ivanir Pineda Sanches e surpreende pelo enredo original e pela delicadeza dos personagens, deixando o leitor, desde as primeiras páginas, encantado com a história de Eduarda. O livro relata, com a riqueza de quem vivenciou os fatos, o período conturbado da Revolução de 1964, desconhecido da maioria dos jovens de hoje. Tendo a didática na alma, a professora Ivanir consegue passar aos leitores os princípios básicos da doutrina espírita que vão sendo colocados no desenrolar da história, de maneira suave, agradável e profunda, o que torna este livro altamente recomendado como divulgador da ética e filosofia kardecistas. Em nossos tempos, tão carentes de exemplos e orientação para os jovens, Corações Rebeldes encantará com toda certeza a todos que procuram uma existência plena de sentido, elevando seu espírito em busca de sabedoria e maior compreensão de nossos companheiros de jornada aqui na Terra. Essa apresentação foi escrita pela minha amiga, minha grande amiga, Eleonora Kiel, que é filósofa e educadora. Então, muito obrigada, Eleonora, muita saudade de você. Eu tenho um outro prefácio dele que diz o seguinte: nossa vida é um imenso quebra-cabeça, muitas vezes ilógico, incompreensível e praticamente impossível de ser montado, a menos que passemos a levar em consideração o imponderável. A história de Eduarda nos mostra isso, sua paixão por uma terra desconhecida, desmaios inexplicáveis, seguidos de visões confusas, uma sensação estranha na presença de certas pessoas. Situações como essas só passam a ter lógica quando percebemos que nossa vida é muito mais do que as experiências que temos no aqui e no agora. De onde viemos? Para onde vamos? Há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha nossa vã filosofia. Entre aspas, né? Uma citação de Shakespeare. Para perguntas aparentemente impossíveis de responder, respostas enigmáticas. Afinal de contas, qual é o sentido da vida? Essa é a nossa missão. Procurar respostas impossíveis
impossíveis de encontrar. Ao mergulharmos na história de Eduarda, começamos a encontrá-las. De repente, vemos as peças do quebra-cabeça se encaixando. Verificamos, numa luta selvagem contra nossa incredulidade, que o universo é uma máquina absolutamente perfeita. Tudo funciona na mais inexorável harmonia. Nós é que não temos olhos para enxergar isso. Nossa vã filosofia, como bem disse Shakespeare, não consegue conceber essa dinâmica. E é daí que brota nossa incredulidade. Entretanto, ao cogitarmos que a morte não é o fim, essa ideia nos alenta e nossa vida começa a fazer sentido. Nem tudo está perdido. O universo está constantemente conspirando para que a nossa evolução aconteça, ainda que por caminhos incompreensíveis. Não é à toa que todo mundo acredita naquela máxima: Deus escreve certo por linhas tortas. Esse caminho, muitas vezes incompreensivelmente tortuoso, é o único que pode nos levar a fazer com que nossa jornada nesse mundo faça algum sentido e possa torná-lo melhor para quem amamos e para nós mesmos. Basta confiar e acreditar que nunca estaremos sozinhos, por mais rebeldes que possamos ser. José Francisco Sobrinho, jornalista e professor, meu amigo Chico, que saudade de você! Muito obrigada, Chico. Onde você anda, meu querido? Só para terminar aqui do Corações Rebeldes, eu coloquei: em cada ser vivente do universo, independentemente de sua hierarquia nos escalões espirituais, há elos de amor e ódio que não se rompem até que todas as arestas estejam aparadas, débitos ressarcidos e missões concretizadas. Então, aí a apresentação do Corações Rebeldes, eu fiz questão de ler essa introdução, fiz questão de dedicar mais tempo a este livro, porque estamos vivendo tempos difíceis, tempos em que jovens e não tão jovens acham que a gente tem que voltar à ditadura militar, né? Gente, não é isso. Vamos ler, vamos entender, vamos nos preocupar com o semelhante. Não é possível que alguém acredite que tenha que voltar esse período tão difícil e tão conturbado da nossa existência, onde jovens desapareceram e as famílias nunca mais souberam, foram mortos, foram torturados só por pensar diferente. Então, Corações Rebeldes fala muito deles. Bem, e aí eu falo também, né, no Corações Rebeldes, o programa de cada um. Disse lá antes que não existe o acaso. Então, cada um de nós, quando vem encarnar na Terra, traz uma missão. E essa missão, ela traz dores, ela, como um instrumento de aprendizado. Ela traz momentos de alegria, momentos de felicidade, porque a gente tem que ter, o doce e o salgado. Não pode ser só doce, não pode ser só salgado, não podemos ter só alegrias nem só tristezas. Há que ter uma mistura delas para que a gente possa crescer e possa aprender e possa ter forças para caminhar e ir em frente.
Eu vou aproveitar daqui a pouquinho para responder algumas coisas que me perguntaram. Neste vídeo não vai dar para responder tudo, mas eu anotei algumas coisas e vou aproveitar para responder para vocês. Já, já, tá bom? Bom, eu vou começar respondendo algumas coisas, né, dos meus leitores. Aqui a Alice me mandou uma perguntinha e ela diz assim: almas gêmeas existem? Por que ainda não achei a minha? Olha, Alice, muita gente anda procurando a alma gêmea aí, mas eu vou te dizer o que eu entendo por almas gêmeas. Nós temos almas afins, espíritos com quem temos afinidade. Eu acredito que você já tenha encontrado uma pessoa, do mesmo sexo ou não, em que você conversa horas e você tem a impressão de conhecer a vida inteira essa pessoa. Existe uma afinidade de pensamento, de sentimentos, né, de objetivos, existe uma vibração gostosa entre você tem vontade de continuar conversando e ao lado dessa pessoa o tempo todo. Não é que ela seja sua alma gêmea, é uma alma afim. Então você não existe apenas um espírito com quem você tem afinidade. Eu acredito que você tem afinidade com muitos espíritos e você vai encontrar muitos deles na sua encarnação. Então, o que acontece quando um casal dá certo? Então, pessoas que se encontram desde a infância, crescem junto, estudam juntos, se casam, vivem junto até o final, é porque a afinidade é muito grande, né? Então, é uma afinidade tão grande que a gente pode dizer, esses parecem ser almas gêmeas mesmo. A gente sempre tem alguém que conhece que tem infinidade grande com você. Então, você vai encontrar ainda, você me diz que não conheceu, né? A sua alma gêmea, que não encontrou, que tá difícil, realmente é difícil. Mas você vai encontrar. Aí, de repente, uma pessoa e você diz, nossa, onde você estava esse tempo todo? E vai dar certo. Isso não significa felicidade eterna, porque viver junto é um aprendizado. Então haverá momentos difíceis e vocês vão ter que resolver juntos. Haverão problemas, né? E também momentos de felicidade. Olha, o José Luiz me mandou um texto imenso e ele diz que ele não entende essa máxima de Jesus que diz assim, que você deve amar o próximo como a si mesmo. Que ele não entende isso, que é muito difícil. Então eu peguei o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, né, de Allan Kardec, e vou tomar a liberdade de ler algumas coisas que ele coloca aqui sobre o amor, tá? E num trecho ele diz assim: amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros como quereríamos que nos fizessem. Eis a expressão mais completa da caridade, porque ela resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter, neste caso, guia mais seguro do que tomando como medida do que se deve fazer aos outros, o que se deseja para si mesmo. Com que direito exigiríamos de nossos semelhantes melhor tratamento, mais indulgência, benevolência
e devotamento do que lhes damos, a prática dessas máximas leva à destruição do egoísmo. Quando os homens as tomarem como normas de conduta e como base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar a paz e a justiça entre eles. Não haverá mais ódios nem dissensões, mas união, concórdia e mútua benevolência. Vocês estão ouvindo esse barulhinho? É a minha gatinha Neguinha que está aqui mexendo no computador, gente. Desculpa. Então, José Luiz, isto é o que eu entendo como amar o próximo como a si mesmo. Não fazer aos outros aquilo que você não gostaria que fizessem a você. Faça o bem. E fazer o bem não é só dar coisas materiais. Muitas vezes fazer o bem é ouvir uma pessoa que está passando por uma dificuldade, é dar uma palavra de consolo, de apoio, né? Ouvir uma música junto. Eu me lembro de uma vez que fui levar um pedaço de bolo a uma vizinha. Eu morava num outro prédio. Eu fiz um bolo e resolvi que eu ia levar um pedacinho para ela. E quando eu cheguei lá, ela atendeu a porta. O que você quer? Eu falei, não, eu fiz um bolo de chocolate e vim trazer um pedacinho para você. Ela começou a chorar. Ela dizia, eu estava tão triste aqui, tão solitária, com tantos problemas, e pensando que eu queria comer um pedaço de bolo para ficar mais feliz. E você chega com um pedaço de bolo de chocolate, que é o meu predileto. Aí ela chorava e comia. Comeu assim muito bolo com lágrimas também. Aí eu chorava também. Então assim, foi uma coisa muito simples. O que foi o amor que eu dei? Foi a atenção, foi uma gentileza. E às vezes só isso basta, viu, José Luiz? Então amar ao próximo não é ficar dizendo toda hora eu te amo, grandes gestos de grandeza e grandes coisas. São as pequenas. E nessas pequenas coisas é que você demonstra o amor. E acima de tudo, não faça aos outros o que você não deseja que façam a você. Nós estamos vivendo tempos difíceis. O grande momento é o Big Brother do mundo, é falar mal, é fazer um jogo de fazer cair, enfim. Não vou me estender, né? Porque é um programa que está passando por aí, mas fazer o bem sem olhar a quem é importante. Isso é amar o próximo como a si mesmo. A Luzia, de Ponta Porã, é isso mesmo, Luzia? Ela me pede, assim, para falar das formas de se fazer caridade. Então eu vou usar as palavras que estão aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. E vou ler um trechinho para você. Na página 266, tá? Leão, 1861. Há muitas maneiras de fazer a caridade, que tantos de vós confundem com a esmola. Não obstante, há grande diferença entre elas. A esmola, meus amigos, algumas vezes é útil, porque alivia os pobres, mas é quase sempre humilhante, tanto para o que dá quanto para o que recebe. A caridade, pelo contrário, liga o benfeitor e o beneficiário, e além disso se disfarça de tantas maneiras.
A caridade pode ser praticada mesmo entre colegas e amigos, sendo indulgentes uns para com os outros, perdoando-se mutuamente suas fraquezas, cuidando de não ferir o amor próprio de ninguém. Para vós, espíritas, na vossa maneira de agir em relação aos que não pensam convosco, induzindo os menos esclarecidos a crer, sem os chocar, sem afrontar as suas convicções, mas levando-os amigavelmente às reuniões onde eles poderão ouvir-nos e onde saberemos encontrar a brecha que nos permitirá penetrar nos vossos corações. Eis uma das formas de caridade. Então, gente, às vezes você convida um amigo para ir à sua reunião espírita e chega lá, o que o dirigente da mesa fala é exatamente o que aquele seu amigo estava precisando ouvir, porque existe um movimento imenso por trás ao nosso redor, de espíritos que sabem aquilo que você precisa naquele momento, que sabe como é a melhor forma de ajudar e qual o seu grau de merecimento. Gente, isso é muito importante. Viva de acordo com que você mereça ser ajudado. E essa ajuda não é uma ajuda material, é uma ajuda espiritual, é uma ajuda que vem com palavras de esclarecimento, que vem com palavras de consolo para você num momento difícil. Tá respondido, meu amigo? Espero que sim. Eu tenho aqui na página 329 o Homem de Bem. Ele esclarece há muitas questões que são colocadas e algumas pessoas não querem que fale o nome. Eu realmente não falo nome nem sobrenome quando a pessoa não quer. Mas assim, só para encerrar esse vídeo de hoje, gente. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos. Pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele. Enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. O homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem sem esperar recompensa. Paga o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Ela continua aqui, esse texto continua, né? Eu recomendo a vocês que leiam e me comprometo a gravar um próximo vídeo respondendo outras questões. Por hoje é só isso, gente. Fiquem com Deus. Espero ter sido útil, ter esclarecido as perguntas que me fizeram. Muita paz a vocês.
Namastê.